Olá, me chamo Fabiane e eu vou apresentar meu trabalho Afinidade dos Antidepressivos pelo transportador de dopamina da Drosophila melanogaster, estudos em sílico. Esse trabalho foi feito com colaboração da Franciele Triquez e coordenação da Silene Lino de Oliveira, e todas nós somos da Universidade Federal de Santa Catarina. Nesse gráfico, que foi feito a partir de uma revisão sistemática no nosso laboratório, a gente consegue ver que de 2010 para cá, o uso da Drosophila melanogaster, que a gente pode ver uma representação dela no canto inferior direito da tela, vem aumentando em estudos que têm por objetivo avaliar o comportamento desse animal associado a algum antidepressivo. Com isso, eu quero dizer que o número de interessados, em cientistas interessados em fazer essa substituição de animais roedores por invertebrados, tem aumentado na ciência. Uma das razões é que esse animal compartilha um último ancestral comum com os humanos com um sistema nervoso complexo, e assim como nós, elas possuem capacidade de memória, aprendizagem e plasticidade sináptica. Nessa árvore filogenética, a gente pode ver que as moscas também têm os transportadores de monaminas, como o transportador de dopamina e o transportador de serotonina, o DDAT e o DCERT. É ausente apenas o transportador de noradrenalina. Especialmente para o transportador de dopamina, o DDAT, na região transmembranar, existe uma similaridade genética de 50 a 70%. Todas essas informações dão suporte ao uso da Drosophila melanogaster como organismo modelo para estudos de processo biológico de desordens relacionadas às monaminas. E compreender como os fármacos antidepressivos interagem com os alvos moleculares da Drosophila reforça seu uso como organismo modelo na área da neuropsicofarmacologia, além de auxiliar no entendimento do mecanismo de ação e no desenvolvimento de novos fármacos com potencial antidepressivo. Com isso, os objetivos desse trabalho são estimar a afinidade dos antidepressivos de diferentes classes farmacológicas pelo DDAT e descrever quais aminoácidos estão envolvidos na interação entre os antidepressivos com o DDAT. A primeira etapa foi a validação do docking através do redocking. Nós baixamos os 10 transportadores disponíveis, 10 transportadores de DDAT disponíveis, a sua estrutura cristalográfica do PDB. Com a ajuda do Discovery Studio, a gente baixou os ligantes e também encontrou o sítio de ligação. E na quarta etapa, nós fizemos vários estudos de redocking para encontrar a melhor estratégia nos programas Autodoc Vina, Gold e Doctor. A melhor estratégia escolhida foi aquela com valor de RMSD menor que 2 angstroms. Após a validação, a gente fez o ECBODOC. Além dos 10 as 10 estruturas cristalográficas baixadas do PDB, a gente adicionou mais uma, que é um DDAT teórico vindo do AlphaFold. Os antidepressivos foram baixados do Zinc, 26 antidepressivos, e performamos um ECBODOC com a estratégia selecionada nesses mesmos 3 programas. Como cada antidepressivo foi atracado, fizemos um docking com 11 transportadores de dopamina em 3 programas diferentes, isso gerou 33 valores de interação, e foi preciso um consenso no ancoramento para encontrar um valor comum disso. Nós fizemos 3 cálculos de consensos diferentes. Todos eles usam uma função exponencial para combinar os resultados dos 3 programas. O cálculo SR e SR mais MS geram lista de classificação em uma escala ordinal, ou seja, primeiro, segundo e terceiro colocado. Já o consenso FL mais SR mais MS gera uma lista de classificação de afinidade em escala linear, em que os valores variam de 0 até 1. Com isso, a gente consegue ver melhor a distância entre um antidepressivo e outro, a distância da afinidade. Feito o consenso, nós também aplicamos a constante de inibição, só que apenas para os dados que vieram do Autodoc Vina e do Doctor, porque são os únicos que têm valores de ΔG importantes para fazer o cálculo de constante de inibição. Os resultados vão ser expressos em gráficos de barras, em que no eixo X temos os antidepressivos e no eixo Y o ranking que cada antidepressivo ocupou. O primeiro colocado no consenso SR ficou em primeiro lugar foi a vilazodona, e o último colocado o antidepressivo levomanacipran. No consenso SR mais MS, o primeiro colocado ainda é vilazodona, mas o último colocado agora é bupropiona. No consenso FL mais SR mais MS, que usa essa escala intervalar, o primeiro colocado é vilazodona e o último colocado é bupropiona. Os resultados são iguais no consenso anterior. Mas a gente vê aqui uma distância maior do primeiro e segundo colocado para o terceiro colocado. A gente consegue ver que os dois primeiros colocados têm um valor de afinidade mais parecidos que o terceiro colocado. Já para a constante de inibição, os dados são expressos em micromolar. A gente tem que o primeiro colocado agora é a mirtazapina e o último colocado é o levomanacipran. Curiosamente, os últimos colocados têm valores de KI muito próximos entre si, mas muito distante do restante dos outros antidepressivos.
E até o 15º antidepressivo, a 15ª posição, os valores de QI são muito parecidos. Quando nós olhamos a representação do ESD desses antidepressivos, a gente pode ver que os primeiros colocados, a vilazodona e a amitriptilina, têm estruturas muito parecidas entre si. A gente consegue ver mais anéis aromáticos quando comparado aos últimos colocados, a levonorazepam e a bupropiona. A gente sabe que, apontado na literatura, que os anéis aromáticos são importantes para o reconhecimento molecular e também o grupamento amina. Entretanto, a gente não viu diferença entre os primeiros colocados e os últimos colocados na quantidade de aminas. Em relação à frequência de alguns aminoácidos, o aminoácido fenilalanina 319 apareceu mais vezes, teve uma frequência maior de aparecimentos nos antidepressivos melhores colocados, a amitriptilina e a vilazodona, quando comparado aos últimos dois colocados. E também apontado na literatura que esse é um aminoácido, a fenilalanina 319, importante para o reconhecimento molecular, muito porque ele é um aminoácido que consegue se ajustar com ligantes diferentes. Com isso, a conclusão desse trabalho é que os antidepressivos mais complexos, com mais anéis aromáticos, tiveram maior afinidade pelo DDAT quando comparado com os menos complexos. E que o aminoácido fenilalanina 319 pode estar envolvido na diferença da afinidade. Entretanto, isso são hipóteses que a gente precisa testar em experimentos futuros. Gostaria de agradecer às instituições de fomento, a UFSC e ao Programa de Pós-Graduação em Farmacologia. Obrigada.